Vamos lá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Oi, professor. O microfone agora tá ok, né? Que tava ligado, né? Só tá mais calmo, professor? Quem eu? Tô calmíssimo. É porque teve o trabalho da tarde e aí eu peguei quente aqui. Não peguei quente pros meninos, não. Falei normal. Aí eu fui pegar um copo d'água, minha esposa. Tu vai ter aula agora? Pelo amor de Deus, mas fala direito com os meninos porque você perdeu as estribeiras. Aí eu tava explicando aqui o estresse, né? Mas é normal, eu estou calmo, vocês pensam que isso me irrita, não me irrita não. Tem que ser bem no dia que eu vou apresentar, professor. Hein? Tem que ser bem no dia que eu vou apresentar. Não tem problema nenhum. Qual o problema? Quando chega aqui final de semestre, toda vez que eu estou lá corrigindo as provas, aí eu fico aqui andando em casa e reclamando. Mas como é que o cara botou isso? A minha esposa diz, faz todo semestre essa mesma coisa, você com esse estresse, né? Mas é bom que vocês pensam assim, esse estresse, mas eu me estresso enquanto ainda eu me preocupo. Se eu não estivesse estressado, eu não estaria preocupado com o que vocês estão fazendo. Então, muito do que eu disse aqui, eu disse aos meninos lá na hora, eles ficam um pouco chocados, mas é porque vocês estão acostumados a ouvir isso. Mas vamos em frente. Gabriela já entrou logo cedo, estava meio ansiosa, né? Ô professor, apoia repita aí que eu não escutei não, professor. Foi, perdeu, Ana Dias, mas as conversas vão rolar aí. Aí é fogo, né, velho? Minha esposa está só rindo aqui. Gabriela entrou logo cedo, já estava ansiosa, mas não fica não, Gabriela. Viu? Na época a gente ficou com bastante dúvida nessa parte. Não. Ruim é quando a gente tem certeza, né? Quando você terminar, uma palavrinha que você disse antes, quando o trovador foi antes de ontem, eu vou explicar aqui pro pessoal. Já que a gente está falando do trabalho, vocês estão ansiosos para apresentar, quer começar a apresentar? Pode ser. Pronto, manda brasa aí. Eu vou apresentar aqui, tá, gente? Vou projetar. Professor, em relação à dúvida que eu tirei com o senhor ontem, o senhor quer que eu explique aqui mais ou menos? Não, você vai explicar o trabalho, como você fez, como você acha o seguinte. Que tiver aí meio estranho, se for por um lado ou por outro, aí eu explico aqui na apresentação. Pode mandar brasa. Beleza. Pode me interromper, tá? Como o senhor quiser, porque eu falo um pouco rápido. Vamos lá. Então, o trabalho pedia principalmente para a gente calcular as quantidades de equilíbrio para cada produto e para definir o preço mínimo de cada produto para garantir esse ponto de equilíbrio que a gente calculou. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse capital inicial investimento inicial de 350 mil e foi dado que o custo de capital da empresa é de 9% ao ano. Então, como aqui está falando de investimento na empresa, a gente interpretou que esse investimento seria o custo de oportunidade, que está relacionado com o ponto de equilíbrio econômico. Então, o que fizemos? Tiramos 9% desses 350 mil para ver quanto seria esse rendimento anual e a gente dividiu por 2.600, dividiu por 12. Isso, dividiu por 12, ficou 2.625. O que eu interpretei é que a gente teria que colocar esse valor aqui como um custo dentro do custo total, junto com os custos fixos, para a gente poder abater ele no final. Então, como foi que a gente fez? A gente pegou a receita que o senhor colocou, porque o nosso, eu sei que o senhor fala que não existe nem certo e errado, mas o nosso estava bem discrepante do total, do geral, do que o pessoal apresentou. Então a gente pegou a DRE que o senhor montou, e aqui a gente pegou o CPV. Beleza. Para achar a quantidade de equilíbrio, a gente pegou os custos fixos e a gente somou, deixa eu achar aqui, os custos fixos de 151 mil, e a gente somou com esse valor aqui de custo mensal que a gente considera como custo de oportunidade, que é o rendimento que ele poderia estar tendo jogando esse dinheiro no mercado financeiro, e na verdade ele está investindo para a empresa, então a gente colocou ele aqui como custo para abater. E aí nós dividimos pela margem de contribuição, que no caso da mesa, tá? Estou falando aqui no específico da mesa, dá um valor de 346, então a gente achou que essa quantidade de equilíbrio da mesa seria de 627, arredondado. Com
esse valor aqui dos 627, a gente achou esse novo faturamento. Então, a gente pegou esses 627, multiplicou pelo preço que foi dado lá no começo do trabalho, em dados, que era, no caso da mesa, de R$400. Então, aqui eu acho que tem a fórmula que a gente fez. Os 400 vezes esse valor de quantidade de equilíbrio, e a gente chegou a esse faturamento aqui de 250.800. Até aqui, a gente não sabe se está certo, inclusive em questão a esses custos dos produtos vendidos, que a gente ficou com bastante dúvida se a gente consideraria o custo antigo, que o senhor tinha colocado na sua DRE, ou se a gente faria alguma alteração por conta da quantidade de equilíbrio nova aqui. Então, a gente chegou a esse valor e chegamos a esse lucro que eu particularmente achei um pouco alto em relação a esses valores que a gente tem. E aqui, professor, o preço mínimo foi onde a gente, de fato, teve dificuldade para sair do lugar. Eu tentei colocar Deixa eu até abrir aqui a planilha do Excel, que acho que no Sheets não faz. Eu tentei jogar solver aqui, relacionando com essas demandas, então, colocar essas demandas, multiplicar pelo preço, colocar como restrição menor ou igual à receita que a gente encontrou, pegar o lucro que a gente achou, colocar maior ou igual aos 2.625, que seria o rendimento mínimo que a gente poderia ter, o lucro mínimo que a gente poderia ter, mas a gente não conseguiu estruturar isso de forma que no solver ou no atingimento a gente tivesse uma fórmula concreta para fazer isso. Então a gente foi chutando mesmo e vou botar aqui. Mas a gente tava um pouquinho em dúvida nessa parte, porque até tentei conversar com os meninos e é uma dúvida que eu queria ver com o senhor, que tipo, a gente pelo menos associou o preço mínimo com a quantidade do custo total por produto e a gente dividia pela demanda mensal. Aí não sei se esse pensamento seria tipo o ideal, né? Porque eu acredito que o preço mínimo teria que ser mais associado ao DRE. E aí ficou tipo esse questionamento aí. O senhor pode interromper, tá? Pode falar. Eu vou falar. Veja só. Primeiro, vocês têm uma folha aí que foi um trabalho que foi passado para vocês. Abra aquela folha ali onde está o trabalho. Qual? A atividade, eu acho que é a atividade do cigarro. Aquela atividade. Essa planilha aqui? Não, a folha, aquelas duas perguntas que eu botei na folha. Peraí. Não, a atividade tá aqui, ó. Essa aqui? Mas é porque eu acho que tem mais coisa na atividade. Peraí, deixa eu ver se tem aí. Pronto, tem aí, ó. Isso. Pronto, porque você juntou as duas aí, né? As duas aí. Mas vamos separar duas partes que tem. Você tem um primeiro parágrafo, está tudo junto, volta lá no tá. Pronto, você tem o investimento total em máquinas, a gente está olhando uma empresa. Então eu estou dizendo que essa empresa, essa que faz móvel, não foi uma empresa que eu criei, não. A gente está fazendo em cima do trabalho que a gente iniciou para tentar entender essa relação da teoria com alguma coisa que a gente tenta fazer de fazer de forma prática. Mas vamos lá. O que é que eu estou querendo dizer? O investimento total em máquinas, equipamentos, instalações e no capital de giro da empresa de 350 mil. Quando eu digo isso, aí tem uma linha. Quando vocês lerem isso, não pode ter dúvida o que é esses 350 mil. Se você tiver o que é esses 350 mil que o professor está falando, então daí você nem vai fazer o resto do trabalho. Você para aí. Então sempre que você fazer um trabalho, eu estou falando porque nós estamos fazendo engenharia. E quando a gente vai para a contabilidade, olha só, a engenharia de produção ela tem uma característica que parece até ser melhor, mas não é. Por exemplo, um aluno de engenharia mecânica, ele é determinista. O que é determinista? O cara vai pegar lá um tarô, inserção de tanto, resistência à tração de tanto. Olha, se der uma tração de tanto, vai romper. Mas é exatamente, as vírgulas vai bater, porque é uma ciência determinista. Já quando a gente vai para a engenharia de produção, ela é meio probabilística. Às vezes a coisa dá certo, às vezes não dá. Um operário faz um produto um dia em 10 minutos, no outro dia ele faz em 12, no outro dia ele faz em 9.
Então, essa flutuação aí leva a gente considera sempre a estatística no cálculo que a gente está fazendo. Então, veja só, a estatística, ela fica lá na parte do levantamento, que a gente vê de tempo de produção, quanto eu consumo de matéria-prima, às vezes eu consumo mais um pouquinho, às vezes eu consumo menos, às vezes eu demoro mais um tempinho, às vezes eu demoro menos. A gente não tem certeza na risca de quanto gastou mesmo, tá certo? Mas aqui, essa parte do trabalho especificamente, e depois que eu tenho esses valores que tem essa variação estatística, aí eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, veja só, eu disse que a gente caminha devagar porque chega um momento que você está com uma planilha, está com um recurso na mão, e você não consegue fazer porque ficou preso na teoria lá de trás. Qual é a teoria? Aquela primeira aula que eu dei de ativo, passivo, DRE. Eita, DRE é isso que vocês estão fazendo. Então, ativo e passivo, ela mostra a estrutura da empresa. Aqui para os alunos de produção, mais uma vez. Uma empresa, para funcionar, ela precisa de recursos transformadores, que são a estrutura da empresa e as máquinas e equipamentos. Eu tenho que pagar por esse recurso. E eu tenho os recursos que vão ser transformados. No caso dessa empresa, eu tenho que gastar fazendo estoque de matéria-prima. E a gente viu, poxa, estoque é investimento. Por que é investimento? Porque eu comprei e ele está no patrimônio da empresa, lá no ativo. Parece que é uma coisa assim que você dá, faz tal, mas isso a gente fala numa aula, fala noutra, para ficar bem fixo, traz um balanço para uma coisa em outra. Isso tem que ficar fixo, não pode ter dúvida nisso. Se você tiver, quando chegar lá na DRE, você tem um pouco de dificuldade. Então, veja só, esses 350 mil é quantos investidores, os donos da empresa, pode ser uma pessoa só, pode ser duas, pode ser três, pode ser 50. Eles colocaram nessa empresa para comprar máquinas, equipamentos e comprar matéria-prima. Que matéria-prima? Cola, não sei o quê, e no meio do caminho dá pagar outras contas. Quais as contas? Energia elétrica, gás natural, aluguel, salário de funcionário. Então eles colocaram esses 350 mil. Já nesses 350 mil é o quê? Está misturado aí. Mas está no ativo da empresa. Uma parte é máquina, uma parte é equipamento, a outra é matéria-prima, a outra é isso, a outra é aquilo, mas está lá tudo no ativo da empresa. Eita, mas eu paguei um salário, já não está mais no ativo, já saiu do caixa. Esse foi para DRE que a gente fala já. Então veja só, eu estou investindo 350 mil nessa empresa. Se eu não colocar essa empresa, e eu decidi, não, por que é que eu vou colocar a empresa? Porque eu quero ganhar dinheiro. O cara não está preocupado assim, eita, vou fazer carteira para os pobres dos meninos não sentarem no chão, não sei o quê. Não, eita, tem uma oportunidade, vamos fazer carteira em mês escolar para a gente vender, vamos para ganhar dinheiro. Porque tu vai tirar um dinheiro teu patrimônio que está no banco, vai botar na empresa, para não ganhar dinheiro, tu vai ter trabalho, vai ter o risco de perder o teu capital. Para não ganhar dinheiro, tu vai para ganhar dinheiro. Então, olha só, se eles estivessem no mercado financeiro, eles iam ganhar esses 9%. Então, é a situação. Então, quando eu coloco essa situação, eu estou dizendo assim, olha, e aí é o seguinte, esses 350 mil é investimento. O que eles estão deixando de ganhar, que são esses 9% ao ano, em cima dos 350 mil, é o que a gente chama de custo de oportunidade, a Gabriela estava falando aí. Então, se eles ficarem em casa e fizerem investimento financeiro, vão ganhar esses 9% sem dor de cabeça nenhuma. Mas agora a gente vai produzir, né, mesa, não sei o quê, com braço, sem braço, bota perfil lá, solda aqui, tal, aquela coisa toda. Então vem a primeira pergunta. Pede-se que você calcule as quantidades de equilíbrio para cada produto exclusivamente. Então, como eu disse, olha, para vocês poderem sair daí, a gente vai trabalhar com custo fixo variável. Por quê? Porque a gente trabalha com custo direto e indireto. Que a gente queria saber o custo do produto. Agora a gente vai para outra área de conhecimento de custo, que é brincar com essa DRE. Vocês estão aí com uma certa dificuldade para entender o que é a DRE. Quando eu vou para a DRE, aí eu devo separar, fica mais fácil para mim entender e operacionalizar a DRE, trabalhando com custo fixo e custo variável. Então, nessa hora, é que a gente diz o custo direto lá, que a gente botou de matéria-prima e de obra. Quanto mais eu produzir, mais eu vou consumir matéria-prima e de obra. Então, esse custo, que a gente chamou de direto, ele é direto e variável para essa situação. Sim. Eu tenho outros custos variáveis lá no meio daqueles custos indiretos? Tem, mas eu teria que dar fazer esse levantamento para você. Quanto é que eu gasto de gás por unidade, quanto é que eu gasto de energia por unidade. Como a gente não tem esse valor,
que se a gente fosse fazer isso é outro trabalho, a gente está supondo que aquela massa de custo lá indireto, ela vai ser o nosso custo fixo. A gente está fazendo uma aproximação, mas eu não posso dizer que custo direto é variável, custo variável é direto. Não, quem me diz é a natureza da empresa. Então você tem que entender isso. Então, olha só, se eu for trabalhar com 3 produtos, como eu estou trabalhando, cadeira 1, cadeira 2 e mesa, meu Deus, como é que eu vou fazer ponto de equilíbrio com os três produtos? Posso fazer, mas eu quero que você analise essa primeira pergunta. É o seguinte: se eu produzir só um tipo de cadeira, quanto é que eu teria esse ponto de equilíbrio? Que ponto de equilíbrio? Aí veja que a gente viu a teoria que tem 3 pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio mais importante que a gente fala é o contábil. É esse: você vai fazer uma DRE, ela vai dar zero. Vai fazer a DRE normal e ela vai dar zero. Tá certo? Esse é o ponto de equilíbrio contábil. Então, pelo menos para a gente alcançar esse ponto de equilíbrio. Aí eu fiz, façam de cada produto individualmente, só para a gente ter uma ideia da quantidade, só para. Aí eu digo, não é para responder o problema da empresa, a gente vai responder. Mas a empresa produz 3 produtos ao mesmo tempo. É para a gente entender como é operacionalizar essa DRE e trabalhar com custo fixo e custo variável. Então veja só, como é que é o seu ponto de equilíbrio? A coisa mais simples do mundo é uma quantidade que eu vou produzir e vender, e o meu lucro final vai dar quanto? Zero. No caso, então, esse é o contábil, né? O contábil. Então o que é que você vai fazer? Você vai para a DRE. O que é a DRE? A DRE, como eu disse, né? Você está pegando o desempenho, o resultado financeiro da empresa de um período. Essa DRE que a gente está fazendo é mensal. Então é receita menos custo, menos despesa, o que sobra é lucro. Esses valores todos a gente já tem. Esses valores, eles estão lá no trabalho. Então veja só, quando você vai para o ponto de equilíbrio econômico, é aquela quantidade que você vai dizer: se você fizer tantos produtos, tantas mesas, ou tantas cadeiras 02, quando você pegar essa quantidade e se produzir e vender, tu vai ter um lucro zero. Então você vai para a continha simples. Essa que você está aí, demanda média mensal. Essa demanda que você colocou de 1.000, 1.000 e 2.000 já é da segunda resposta. Porque a primeira, eu quero saber o ponto de equilíbrio. Então o ponto de equilíbrio vai me dar essa quantidade. O que eu quero, na verdade, é a quantidade. Eu vou produzir quantas, né? Entenderam isso? Sim. Se não for pegando raciocínio, se vocês fizeram, ficaram com uma dúvida, vocês dizem: não, professor, eu não entendi isso aí não. Eu estava pensando de outra forma, para a gente tentar matar. Então vejam. Aqui, vamos para a DRE. Diz, Gabriela. Não, só, deixa eu só ver um negócio aqui. Pode ir falando, professor. Pronto. Não, é que no caso a gente usou esse preço que está aqui, tá? Certo, mas vamos fazer, não se preocupe com isso não. Não, tudo bem, depois eu falo. Lá na frente a gente vai fazer, você vai dizer o que for. O que tiver aí, eu vou buscar agora. Agora veja. Vá lá na sua DRE. Pronto, você está com as 3 DREs aí. Tá certo? Então, quando você chegou na DRE, que você está montando, demanda. Mas aí tu não fez tipo DRE não, né? Fez? Aqui a gente fez a conta. Fez a conta, né? Faturamento menos os Tá certo. produtos vendidos. Então vamos para a conta. Vamos para a conta. Na conta, você vai ter teu custo direto unitário. Então, esse teu primeiro produto é qual? Que puxa só usar uma linha. Pronto, a mesa. Vamos começar pela mesa. Então, o custo direto unitário da mesa é de R$ 153,97. Significa que toda vez que eu for produzir uma mesa, o custo fixo da empresa vai aumentar de 153,97, não é isso? Isso. Então, se eu não fizer essa produção, eu tenho um custo fixo a pagar, que é de quanto? O custo fixo? Sim. É de 151. Não. Esses de 151 mil que o senhor fala, ou o senhor fala em relação a esse aqui? Esse aqui é variável, né? Olha aí. Quem tem que dizer são vocês. Aí não pode existir dúvida. Porque nós temos uma certa probabilidade para pegar esses termos, o som do produto, mas nessa hora aqui é conta matemática, tem que bater até as vírgulas, é contabilidade, não pode sumir nenhum centavo. Então, toda vez que eu estou trabalhando com uma variável, essa variável tem que assumir o mesmo valor em todo canto. Então, se aparece para mim, eu estou pegando aqui
Demanda, custo direto unitário, beleza, tá aí, 153. E o custo fixo? Não está nessa tabelinha de vocês, mas é importante. Ele, eu estou perguntando, qual o valor de custo fixo? 151 mil. Pronto. Então você teve 151 mil para mesa, baixa aí, deixa aí mesmo. 151 para cadeira e 150, pronto, custo fixo. Não interessa qual produto você está fazendo, não interessa o volume que você está trabalhando. Esse custo fixo, professor, ele tem que ser distribuído para os 3 produtos? Não, veja só. O que foi que a gente fez na aula passada? Nós pegamos o custo indireto e a gente teve que ratear para os produtos. Nesse momento eu estou trabalhando com custo fixo e variável. Se esse custo já está no produto, beleza, eu posso trabalhar com ele no produto. Mas a gente está pegando aquela massa de custo indireto, está dizendo nessa hora aqui que é fixo. Por quê? Porque tu está entendendo? O gás ele não é fixo, não, ele é variável. Mas eu teria que dizer por produto quanto é que tu gasta de gás. Isso ia dar uma trabalheira danada. Eu quero só que você entenda a mecânica do negócio. Então, o que é que está no custo do produto? Tá a matéria-prima, está a mão de obra. Os outros custos não estão. Então, você chama todos os outros de fixo. Não é? Que são os 151 mil. Isso. É isso? Inclusive, professor, o aluguel nesse caso é fixo? Eu que pergunto. A gente considerou como fixo. E o gás natural? Também. E a energia? Deixa eu ver aqui. Se a gente contabilizou essas despesas fixas, mais o aluguel. A energia, assim, para mim não seria fixa. Qual é a dúvida que vocês têm aí no caso da energia? Se é fixa ou variável? Porque para mim a conta de energia, no caso, assim, a energia é um custo fixo no sentido de que sempre vai ter a conta de energia, mas em relação ao valor, ela pode variar de acordo com a produção. Não é isso que define o que é custo fixo e o que é custo variável. No conceito de custo, o que é um custo fixo? Para eu responder? É o que tem a ver com a mão de obra. No conceito de custo, o que é um custo fixo? A mão de obra e a matéria-prima daquele produto? Não, é o custo que não se altera dependendo do volume de produção. Exato. Tu tá vendo essa primeira DRE sua da mesa aí, ó? Então você tem uma linha aí que você botou, deixa na DRE mesmo, na DRE de baixo, é que tá roxinha. Pronto, essa aí. Deu um zoom, aumentei ela um pouquinho. Foco só nela, pronto. Essa DRE aí. Você botou uma variável aí que é custo fixo, célula 38. Certo? Linha 38, tá aí. Você colocou um custo fixo de 151.620. Se você for olhar lá em cima, tem uma receita, significa que você vendeu produtos. E a gente está considerando você está produzindo e vendendo. Sim. Então, o custo fixo é aquele que tanto faz você produzir 10 cadeiras, como 100 cadeiras, como 30 mil cadeiras, como 100 mil cadeiras, ele não vai alterar. Ele vai ser sempre esse valor de 151.620. No caso desse nosso trabalho, esse trabalho da gente, quando a gente pega a energia, você vai raciocinar dessa forma. Então a energia, quanto mais eu produzir, mais eu vou fazer solda, mais eu vou consumir energia. Beleza, ele é por natureza um custo variável. Mas eu teria que dizer para você, por cada unidade que eu produza mais, quanto é que aumenta o valor da energia? Eu não te dei isso no trabalho. Como eu não te dei quanto tu vai gastar de gás natural. Então, esses custos, por natureza, até para essa empresa, eles são variáveis. Mas para você resolver o seu trabalho, você teria que pegar essa quantidade. É variável? Então varia quanto por unidade produzida? E o professor não deu. Ou eu não fui no chão de fábrica mentir. Então, para essa situação, só desse trabalho, lá no chão de fábrica você vai ver que você vai ter a necessidade de mentir. Mas vamos pegar o aluguel. O aluguel você vai pagar. Interessa se você fez 10 unidades, 20 unidades ou 1000 unidades? Tá entendendo? Aí o aluguel, para a situação dessa empresa, ela tem uma natureza já de custo fixo mesmo, aluguel. Só que para resolver teu problema,
O único custo que a gente descobriu por produto, que a gente fez um trabalho para fazer esse levantamento, foi quanto a gente gasta de matéria-prima e de mão de obra. Então esse custo ele é direto, significa o seguinte: toda vez que eu produzir, eu vou consumir mais matéria-prima e mais mão de obra. E ainda tem outros custos que quando eu vou produzir, eu consumo mais, como energia e como gás natural. Então vamos fazer esse levantamento, não foi feito. Então para você sair desse trabalho, aí é o que eu disse, pegue aqueles valores e coloque um custo fixo só para sair matematicamente. Entendeu? Mas no chão de fábrica você teria que ver quanto é que tua energia aumenta por cada unidade produzida. Entendeu? Sim. Quando você vai pegar uma situação da empresa, às vezes é o seguinte: se a empresa não produzir nada, ela paga uma taxa. Então a empresa normalmente trabalha em torno daquela taxa. Algumas empresas dizem: olha, tu joga como custo fixo, que a gente aumenta, está dentro da faixa aí, a gente vai pagar o mesmo valor, vai aproximado, tem essas coisas. Mas é uma coisa do contrato com uma fornecedora de energia elétrica. Eu só estou querendo que você entenda isso. O que é um custo fixo? É aquele que você vai aumentar, vai produzir e vender, e ele vai ser o mesmo valor. Acabou. É esse custo fixo que você botou 150 mil. Então, tirando a mão de obra, tirando a matéria-prima, o resto todinho, para você sair nesse problema, você vai chamar de custo fixo e vai fazer a conta, só para a gente entender como é feita a conta. Então, a conta é... Aí eu vou pedir, né? Porque é o seguinte: você tem essa tabela aí. Então, na tabela, olha o que é que você tem aí. Você tem na primeira linha. Não, naquela tabelinha mesmo. Você tá. Isso. Você fez a primeira parte dessa tabela roxinha, uma DRE, que você está com receita menos custo do produto vendido. Tá vendo lá, ó? Receita menos CPV, CPV médio, lucro médio. E o que sobra, custo de oportunidade, margem de contribuição, custo físico, quantidade de equilíbrio, tal. Mas o que você fez? Você pegou a receita, custo do produto vendido e lucro. Então vamos entender o que é essa conta aí. O que é receita? A gente colocou como os produtos as vendas vezes o preço. Pronto. Só que veja só, para o primeiro problema, o primeiro, que é determinar a quantidade de equilíbrio, eu não sei a receita. Por quê? Porque eu não sei quanto eu vou produzir. Isso, no caso a gente calculou depois, aqui nesse faturamento. Hein? No caso aqui, essa receita é essa receita inicial que foi dada antes mesmo desse problema aqui. Esse faturamento que está aqui embaixo, que foi o que a gente considerou aqui em cima, é a receita que a gente considerou com base nesse preço aqui, já que a gente não tinha outro preço, vezes a quantidade de equilíbrio. Entendeu? Certo. Aí veja só. Esquece o faturamento. Nós queremos saber como foi calculada a quantidade de equilíbrio. Tá. Então veja só. Faça aí o raciocínio da sua quantidade de equilíbrio. Vá lá. Tá, então no caso aqui, na quantidade de equilíbrio, a gente considerou os custos fixos. Quais? Esses 151 mil. Pronto. Então, se na quantidade de equilíbrio você considerou o custo fixo, beleza, 151 mil. Considerou mais o... E a gente somou com esse valor aqui de 2.625 que a gente jogou para cá como custo, que seria o que ele teria de rendimento se ele usasse esse dinheiro para outra coisa. Então, como custo de oportunidade, certo. A gente usou esses 2.625. A empresa, ela tem custo fixo e despesa fixa. Onde é que está essa despesa fixa? Está junto com o custo fixo? Está junto. Pronto. Então, isso aí no é caso, custo fixo mais despesas fixas, que deu esses 151 mil. Isso, no Pronto. caso... Aí mostra lá como você fez o cálculo lá. Aí aqui... E aí a gente pegou... a gente fez essa soma, né, dos custos fixos com o valor lá de 2.650 e dividimos pela margem de contribuição. Como é que você calculou a margem de contribuição? Preço menos Pode falar, menos custo por direto por preço menos o custo direto tributário. Não é? Tudo certinho, o preço, né? Isso. Então veja só, esse trabalho que você está fazendo, o preço você pegou do trabalho que a gente estava fazendo. Isso. O custo fixo e a despesa fixa você pegou do trabalho que a gente estava fazendo.
o custo direto, você pegou do trabalho que a gente está fazendo, então você disse, olha, se eu produzir 627 unidades, o meu lucro vai ser esse custo de oportunidade, né? Que você está botando aí, não é isso? É, É o que sobra para mim. A gente colocou no caso ele como custo de oportunidade junto com os Então o lucro custos. vai dar zero se você aumentar os custos. Aí eu pergunto, se você for lá no trabalho, porque vocês não trabalham, não trabalho, vocês fizeram a planilha só para esse exercício. Se vocês forem lá na planilha do trabalho, botar produção, é o do trabalho mesmo aí? Aqui, no caso, a gente está com o trabalho... Peraí, aqui é o valor do custo de mão de obra da mesa. Deixa eu diminuir aqui para não conseguir ver. Vai lá em dados, é onde está dados. Dados. Tá, os dados... Isso. Aqui? Onde é que tem as quantidades produzidas? As quantidades produzidas, eu acho que tá para cá. Eu não sei se está nessa planilha, professor, peraí. É para estar em dados, né? É mais fácil estar em dados aí. Não tem uma planilha de dados, é para estar nessa aí. Eu acho que está aqui. Peraí. Volte mais para a esquerda. Venha mais para a esquerda na planilha. Suba. Desça uma coisinha. Aí é só a legenda. Desça até o final para a gente ver o que é que tem. Não, tá resumida. Tá resumida essa planilha, professor. E as quantidades? Como é que vocês fizeram os cálculos sem as quantidades? Mas a gente considerou essas quantidades que estão aí no... A gente considerou então, essas olha o que eu quero quantidades. dizer. Olha o que é que eu quero dizer. Todas essas informações vocês tiraram lá do trabalho. E lá no trabalho a gente já calculou uma DRE, tem uma DRE lá pronta. Então, Isso, quando a você gente diz tem. que a quantidade de equilíbrio, Calma aí, a gente tem essa DRE. vocês ainda estão sem DRE, né? A gente tinha essa DRE. Tem nada não, a gente constrói ela aí. Volta para aí, pronto. Volta para aí, Gabriel. Tá aqui. Olha o que é que eu estou querendo dizer. No seu trabalho, quando você vai fazer o trabalho, eu dei lá umas quantidades produzidas. 2.000 do produto, 3.000 do produto, 4.000 do produto. Aí você está me dizendo, olha, Jonas, uma quantidade de equilíbrio. Tá certo? Para eu garantir aquele lucro do custo de oportunidade, ou seja, ter um lucrozinho ainda, então um lucro zero, eu teria que produzir 627 unidades de mesa. E quanto eu teria que produzir de cadeira 02, cadeira 05? Zero. Se eu produzir 627 mesas, o lucro vai dar zero. Então você iria lá no trabalho, pegaria onde tem quantidade produzida de cadeira 02, joga zero. Quantidade produzida de cadeira 05, joga zero. E quantidade produzida de mesa, 627. A DRE lá tem que dar zero. Entendeu? Não. Não Por que entendeu, tem que não? dar zero, professor? Não entendi também, Oi? não. Não, eu entendi que tem que dar zero, mas eu não entendi como que ela vai dar zero. Como que vai Precisa- dar zero? Eu também não. Precisa Não? explicar de novo, por favor. Vamos lá. Esqueça lá, você está com o seu trabalho lá. O seu trabalho está lá. Tá certo? Então você está calculando uma quantidade de equilíbrio. Esqueça custo de oportunidade. Vamos falar só quantidade de equilíbrio. Eu quero saber uma quantidade que eu vou produzir e vender para não ter prejuízo. Então você fez um cálculo da primeira aí, a quantidade de equilíbrio 627 unidades. Aí você diz, pronto, mas como foi que eu calculei 627 unidades? Eu peguei todos os valores do trabalho. Sim. Então, se você pegou todos os valores do trabalho, você está dizendo o seguinte: eu vou produzir só mesa, a quantidade de equilíbrio de eu produzir só mesa é 627. Então, se eu for no trabalho e zerar a produção de cadeira 2, zerar a produção de cadeira 5 e for produzir só mesa, se eu botar os 627 lá, a minha DRE do trabalho, ela tem que dar zero. Entenderam isso? Entendi.
entendeu? No teu trabalho, que não está a DRE aí, mas eu tenho a minha planilha aqui, tem a DRE. Se você diz, Jonas, para os dados do trabalho, porque você calculou a quantidade de equilíbrio, os dados que vieram do trabalho. Ah, rapaz, tem que ser 627 mesas? Tem. Então eu zero tudo, pego minha empresa, boto só para produzir mesas. Se eu botar 627 mesas e correr lá para minha DRE, ela tem que dar 0. Ah, então eu calculei certinho o quanto de equilíbrio. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, ele não é desvinculado do outro trabalho, ele está amarrado, tudo está amarrado àquele trabalhão. Então toda a teoria que a gente vai ver, tudo que a gente vai ver daqui para frente, está amarrado no trabalho. Mas para vocês fazerem um cálculo, eu vou fazer aí a parte. Porque o que é interessante, você tem duas formas de fazer. A principal que eu digo a vocês, para quando vocês vão calcular a quantidade de equilíbrio, é fazer a DRE. Vocês fizeram a DRE? Pela DRE? Essa aqui ou a do custeio? Aqui vocês fizeram aí no trabalho, onde está a DRE de vocês. Vocês fizeram aí, mas juntaram uma coisa, outra e tal, mas mostra para mim. Então, é onde está no roxinho aí, né? Isso. Então, e veja aí só. o que a gente, só rapidinho, professor, o que a gente ficou muito na dúvida foi em relação a esse custo dos produtos vendidos. Então, a gente e considerou esse dado aqui, deixa eu ver qual que é, eu já não lembro. Calma, deixa eu ver se era dessa planilha aqui. Que era esse aqui, os custos diretos unitários. 69, 127 e tal. Só que veja só, essa planilha que você está pegando, olha o que tem em cima dela, custeio por absorção. Isso. Aí vai lá na sua planilha e explica o que você está fazendo. Pegou aquele valor e fez o custo do produto vendido. Então, e ao meu ver, esse custo ficou um pouco baixo. Eu não sei se a gente teria que considerar outros custos aqui em cima, porque eu particularmente, não sei se os meninos acharam também, o lucro alto para o que o trabalho está propondo. Certo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos entender o que é uma DRE. A DRE, você veja, é uma estrutura bem simples, o cara vê 3 continhas, diz eu aprendi Excel e vou responder, não responde. Se você não entender a relação do chão de fábrica da empresa, que você vai estar na DRE, que é uma coisa extremamente simples, eu estou dizendo que é extremamente simples, o problema não está na DRE, é você matar o conceito, e o conceito também é extremamente simples. Então veja só, qual é a primeira linha de uma DRE? A receita. Onde é que está a sua receita? Vamos pegar só a mesma. Onde é que você calculou a receita? Você botou faturamento. Então seria isso aqui. Então, se você está botando faturamento, então o que é a minha DRE? Faturamento é o preço vezes a quantidade que eu vou produzir. Não é isso? Uhum. Então, o teu preço, eu já sei, você usou o preço do trabalho, que deve ter sido, quanto é da mesa? Os R$400. É 400, é? Uhum. Pronto, R$400. Que foi com base nessas quantidades. Isso, pronto, R$400. Então, esse seu faturamento aí é 400 vezes a quantidade. Só que eu não sei a quantidade, você está calculando, mas eu vou multiplicar, porque quando eu tiver a quantidade eu vou jogar aí. Então, a tua quantidade já é a quantidade de equilíbrio, que vai ser 627, não é isso? Isso. Então, esses 230 ou 250.800 é o preço vezes a quantidade que você está dizendo que vai produzir, que é a quantidade de equilíbrio que você está dizendo que é 627. Uhum. Então, 400 vezes 627 tem que dar isso. Está certinha a continha? Eu acredito que sim. Pronto. Está 627 vezes 400? Pronto. Matamos a receita. Qual é a segunda linha de uma DRE? É o que a gente ficou com bastante dúvida, que era o custo dos produtos vendidos. Dos produtos vendidos. Ô professor, eu posso interromper? Desculpe, se o senhor preferir depois, mas o senhor pode só explicar porque é o valor de produção e não de venda, já que a gente tá... é o de venda. Ah, o de venda, né? Ah, tá, ok. Agora, aqui, pelo que eu entendi, o senhor tinha falado valor produzido. Isso. É porque é o seguinte, para esse trabalho, o que é que a gente está considerando?
tudo que a gente produziu, vendeu. A gente está dizendo que é uma quantidade de equilíbrio. É o que você vai produzir e vender. Se eu falei produção, você está correto ainda. Para ser produção, não, porque eu vendi. Só Tá, que ok. o que É vai porque gerar também- meu custo, o que vai gerar meu custo é o que eu produzi, uma parte vai para estoque, a gente está supondo. O que produz, vende. Então é vendido, tá certo? Porque se eu não me engano, no penúltimo trabalho, o senhor tinha mudado essa questão de produção e venda, né? Porque acho que no trabalho 6 o senhor tinha definido essa questão de tudo que produzir ser vendido. Aí no trabalho tanto 7, que se eu não aqui me tá engano, o igual, senhor. ó. Exatamente, exatamente. E é isso que entra na DRE, o termo é custo dos produtos vendidos. Se vai entrar o custo dos produtos vendidos, o faturamento que o pessoal colocou aí, que é a receita, é o preço vezes a quantidade que eu vendi. Então é a quantidade que eu produzi e vendi, Tá. no caso da gente. Tá certo? Isso, tá certo, senhor. Pronto, Obrigado. então vamos lá para o custo dos produtos vendidos. O que você tem que pegar aí é pegar um custo do produto, que você pegou o custo da mesa, que é 140 e tanto, pronto, você pegou o custo da mesa e multiplicou pela quantidade vendida. E beleza, tá aí o custo do produto vendido, tá correto. Aí chega lá no teu lucro, quanto é que dá o teu lucro? 138 mil. Pronto. Aí eu pergunto, é esse lucro que você quer atingir? O lucro que a gente quer atingir, vamos esquecer o custo de oportunidade, não é zero? Sim. Por É isso zero. que- Né? Então veja, essa é a estrutura de uma DRE. Receita menos custo de produto vendidos, menos, aí tem outra linhazinha aí. Qual é a outra linha? É a de despesa, no caso? Pronto. E onde é que estão as despesas? As despesas estão aqui embaixo. Pronto. Mas você levou em consideração no seu cálculo? Não. Pronto. Então veja só, esse teu lucro, eu vou fazer receita menos custo. Quando eu faço O que receita acontece menos isso, custo, ele fica negativo quando a gente considera essas despesas fixas. peraí. Então vejam. Tira as despesas. Pronto. Receita menos custo é lucro, mas lucro bruto. Eu ainda tenho que tirar as despesas. Então, coloca as despesas agora. Opa, Menos 13,5. Ou seja, com essa quantidade que não atinge o ponto de equilíbrio. então no caso, essa quantidade, esse valor, ele estaria errado? Ele está errado. Porque você não chegou no lucro. Entendeu? Porque o que é que você tem que pagar? Você tem que pagar os custos e as despesas. É a DRE. É receita menos custo menos despesa, não é isso? Isso. Pronto. Então você está considerando só o custo, não considerou a despesa. Então, se você considerar o custo, o lucro está negativo, não atingiu o ponto de equilíbrio. Produzindo 627 unidades. Está entendendo isso? Então veja só, pegue essas quantidades produzidas. Peraí, o lucro está negativo. E se eu quero trazer o lucro para zero? Eu vou aumentar essa quantidade que a Ananias falou, que eu vou vender, mas é a quantidade de equilíbrio que eu vou produzir e vender. Então bota aí 720 unidades, só para a gente ver. Deu 7 mil positivo, foi? Pronto, se eu fizer produzir e vender 720 meses, já dá um lucro positivo. Então seria uma quantidade para esse lucro ficar zero. Existe uma conta para isso. Só que o seguinte, olha o que acontece. Toda vez que você aumenta uma unidade que você produziu, bota aí 800 unidades, só para eu ver o negócio. Volta lá para 700. O que é que você percebe? Quando você altera a quantidade que você produz e vende, ou seja, o teu faturamento, a quantidade que você está vendendo, o teu custo do produto vendido aumenta e diminui. Não é isso? Uhum. Por que é que quando eu aumento a quantidade que eu produzo e vendo, meu custo também aumenta? Ou diminui? Se eu aumentar ou diminuir as quantidades. Porque eu só consigo entender a DRE e tomar decisões olhando a DRE se eu separar esse custo para ver o que acontece numa parcela de custo fixo e numa parcela de custo variável. Tá entendendo isso?
Esse teu custo do produto vendido, ele é composto de uma parcela de custo fixo e de uma parcela de custo variável. Mas nós não temos essa parcela de custo fixo nem de custo variável. A gente tem a parcela do produto. Volta lá para a tabela onde tu pegou o custo. O custo do produto. É o que tem a absorção lá. Pronto. Você tem custo direto e custo indireto. Você não tem custo fixo e variável. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo, para essa situação que a gente vai trabalhar, eu estou dizendo a vocês o seguinte: eu vou aumentar o meu volume de produção, eu vou consumir mais matéria-prima, mais mão de obra, então eu vou aumentar o meu custo direto. Mas não vou aumentar o custo indireto, porque esse custo indireto eu estou supondo que ele é fixo. Ele não flutua enquanto eu aumento ou diminuo o volume de produção. Entendeu isso? Entendi. Claro que dentro desse custo indireto está o gás natural. Se eu produzir mais, eu vou consumir mais gás natural. Mas eu estou supondo que ele não vai alterar. Eu estou fazendo essa aproximação para poder sair lá. Porque eu não tenho quanto eu gasto de gás natural por cada produto, como eu tenho da matéria-prima e da mão de obra. Então, volta lá para a DRE que você fez. Então, o ideal para você fazer, quando você está com esse custo do produto vendido, essa é a estrutura de uma DRE padrão. Receita menos custo de produto vendido vai te dar lucro. Tirou a despesa, dá o lucro líquido. Esse primeiro lucro é lucro bruto. Receita menos custo é lucro bruto. Tirou a despesa, vai dar lucro líquido. Diz, Nicolas. Alguma coisa, Nicolas? Não, tá tranquilo, Bruce. Eu estava acompanhando aqui. Então, Ô, professor, diga. depois eu posso falar, já que o Nicolas falou. Não, porque eu comecei a confundir um pouco as ideias, assim, porque assim, eu disse que o senhor está falando de não classificar o custo entre fixo ou variável. Eu estava tendo essa visão para custo direto ou indireto, porque assim, na minha visão era justamente o custo direto, aquilo que a gente não pode atribuir diretamente, né? Essa questão do gás, por exemplo, ele seria um custo indireto, mas poderia ser variável. O senhor poderia Isso, está corretíssimo. O que você tem que entender é o seguinte: eu tenho duas classificações de custo. Uma classificação é direto e indireto. Eu utilizo para calcular custo de produto. E eu tenho outra que é fixa e variável. Eu faço isso para poder resolver problemas de RE. Descobrir quanto é que eu tenho que produzir para atingir ponto de equilíbrio, qual o preço, qual a margem que eu tenho de preço, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Então, o que é que eu quero dizer? Você não pode fazer uma relação dos dois, não. O ideal é trabalhar só com custo direto e indireto e fazer outra análise só com custo fixo e variável. O que é que você vai pegar na literatura, Ananias, e o que é que a gente está fazendo aqui para poder facilitar a vida da gente? A gente está dizendo, olha, o custo variável é só o que eu calculei de custo direto, que é a matéria-prima e mão de obra. Quanto mais eu produzo, mais eu vou consumir essa matéria-prima e a mão de obra. Entendeu? E os outros custos, como energia, gás, eu estou dizendo que é indireto e fixo. Então, tanto faz eu produzir 500 cadeiras como 800 cadeiras, eu vou pagar o mesmo gás natural. Eu vou pagar o mesmo valor de energia. A gente está aproximando para poder sair do problema. Mas, na verdade, eu tenho que separar bem o que é o custo fixo e o custo variável. É onde tem um hiato entre o que a gente aprende no livrinho, o que Jonas falou e a cacetada que eu vou levar lá no chão de fábrica para dar uma resposta de um pouco do livro. Agora, entendi, professor. Porque nesse caso a gente está fazendo com análises separadas, né, do custo indireto. Isso. Então, veja só, eu não quero mais saber custo do produto. A gente vai tomar outras decisões e você vai saber quais são. Então, a primeira que a gente faz, que a gente vai quebrar essa estrutura da DRE para a gente entender o que está acontecendo. Você vai pegar esse custo de produto vendido e vai separar em duas linhas, Gabriela, se você puder fazer isso. Numa você vai botar o custo fixo, em outra você vai botar o custo variável. Faça isso para mim aí. Se você não tem uma linha aí de custo do produto vendido lá em cima? Aqui, mas para mudar essa aqui Você mesmo? podia abrir aí, abra duas linhas aí. Aí você vai botar uma custo fixo e outra custo variável. Pronto. E o termo pode até ficar esse: custo dos produtos vendidos fixo e custo dos produtos vendidos variável. Então veja só, o que é o custo do produto fixo?
você vai aumentar e diminuir a quantidade que você vai produzir e vender, e esse custo não vai se alterar. Ele nem vai se alterar para a mesa, nem para a cadeira, nem para cadeira 02, nem cadeira 05, ele vai ser o mesmo, que é de quanto? Professor, desculpa, não ouvi. O custo fixo aí vai ser de quanto? Tá. Aqui de 151 mil? Sim. Pronto, exato. Ele vai ser o mesmo para cadeira 2 e para cadeira 05. Mas vamos fazer aí da mesa, depois a gente faz os dois outros. Depois você copia e cola. Então o que é que acontece? Vá lá da quantidade de equilíbrio, bote R$800 nela. Custo fixo continua 151.620. Ele não está nem olhando para o que está acontecendo com a quantidade produzida. Só que o seguinte, o teu custo do produto vendido variável, ele vai variar sim. Só que ele não vai variar nesse montante que você botou, não. Deleta aí o que você colocou como custo variável. Deletar isso aqui? O de variável. O variável. Deleta. Pronto. Se é custo variável, significa que você vai aumentar e diminuir a quantidade que você produz e vende, viu, Ananias? E vai alterar esse custo variável. Então, meu Deus, que custo variável é esse? É o custo de matéria-prima e o custo de mão de obra. É o custo direto que eu coloquei no produto. Então, o que é que você faz? Vai lá na tabela lá, absorção, que tu deve ter esse custo lá. Ele está aqui. 153. Exatamente. Volta lá agora. Bota esse valor lá. Ele está aqui também. Pronto, 153,97. Olha o que é que acontece. O que é que eu quero dizer? O seguinte. Você vai ter tua receita, que ela é variável. Você vai aumentar e diminuir as quantidades que vai vender e a receita vai alterar. E os teus custos aumentam e diminuem, dependendo da quantidade que você vai vender. Por quê? Não é por conta do custo fixo. O custo fixo vai ser esse, você vai ter que pagar. E o custo variável? É esse que você colocou 153. Só que a gente está falando o custo dos produtos vendidos na unitária. Eu tenho que multiplicar pela quantidade. Multiplique pela quantidade. Então você vê. Se você for agora aumentar e diminuir as quantidades, esse custo variável ele vai alterar. Vai aumentar e vai diminuir. Certo? Agora para. Vamos para a lógica. Qual a lógica? A lógica é a seguinte. Produza zero. Opa, minha receita é zero. Meu custo de produto vendido é zero. O meu custo fixo é de 151.600. Que danado é esse custo fixo? Meu filho, é o meu gasto que eu tenho para manter minha empresa pronta para produzir o mês todinho. Então, se eu não produzir nada, no final do mês eu vou ter que desembolsar esses 150 mil e pagar salário, energia, gás, não sei o que, eu tenho que pagar as coisas. Entendeu qual é a lógica? Esse custo fixo é essa estrutura dos recursos transformadores que eu estruturei para produzir a empresa. A partir do momento que eu começo a produzir, eu vou consumir matéria-prima, vou consumir mão de obra. Vão ser os custos variáveis. Entendeu? Que cada vez que eu produzo, eu vou consumir matéria-prima e mão de obra. Aí são os custos variáveis. Aí produza 100 unidades aí. Professor, peraí, antes de prosseguir, do jeito que essa tabela tá, só com os custos fixos, o lucro não seria negativo, não? Tem que ser. Por que que ainda não não fala tá isso? Porque a gente abriu as duas linhas e Gabriela ainda não atualizou a foto. Mas o lucro tem que estar negativo e igual a esse custo fixo. Tá certo? Faz aí. É receita menos custo fixo menos custo variável. Ótimo, Laís. Pronto. Negativo que... Sim, porque tu está produzindo 100 agora. Produza zero. Pronto. Eu tive um prejuízo, igual ao meu custo fixo, porque eu estruturei a empresa para produzir, não produzi nada, não vendi nada. Mas eu tenho que pagar as contas. Tá certo? Aumenta o zoom um pouquinho aí, porque só para... Aí eu pergunto, eu tenho só os custos fixos para pagar? Não. Eu tenho as despesas. Da mesma forma que eu tenho custo fixo e tenho custo variável, eu tenho despesa. Eu tenho despesa fixa, que são aqueles gastos que não estão atrelados à produção, mas que não se alteram em função do volume de produção. Eu tenho despesa variável, que flutua em função da minha venda. Então, da mesma forma que você fez aí, ó, faturamento,
menos custo variável, menos custo fixo, vai te dar o lucro. Esse lucro aí é um lucro bruto, mas a gente quer o lucro líquido, então tem que retirar a despesa. Então, pronto, pode ser lucro bruto, mas antes desse lucro bruto, depois você muda o nome dele, adicione mais 2 linhas também. Aí você vai criar aí a despesa fixa e a despesa variável. Pronto. Qual é a minha despesa fixa? É o que você classificou como despesa lá. Vai lá na tabela, se você tem esse valor aí. Esse aqui. Mais o aluguel, que a gente não considerou, a gente acabou não considerando, mas a gente já entendeu que a energia nesse caso vai ser também o gás, enfim. O que você está me dizendo é que nesses 151 mil você juntou tudo, custo e despesa. Não. A gente não considerou alguns custos que a gente, no decorrer agora da apresentação... Para aí. Você está aqui com a tabela que eu estou olhando. Segurança terceirizada, combustível, manutenção de automóvel, despesa. Você somou isso tudo, deu 151.620. Mais 136 mil, que eu já não sei nem de onde vem. Esse é o teu custo fixo. Esse pode 136. ser. Então esse aqui talvez seja mais o custo total. fixo mesmo. Então pare aí. Olha a dica que eu já dei. E vocês tentem fazer isso. Clique na fórmula aí de novo, Gabriel. Apareceu 136.620. Foi resultado de algum cálculo em algum canto. Vocês não podem botar ele na mão. Sim. Se esse valor está na planilha, você vai buscar em algum lugar. Delete esse 136.620. Delete ele. Ficou 15 mil. Então esse 15 mil é a tua despesa fixa. Bota lá. Lá na DRE, bota essa despesa fixa. Não, professor, mas está errado. Esses 15 mil eu acredito que seja do aluguel aqui, ó. Então se eu somar... Então você vai... Some essa tabela aqui, todinha aí. Some essa tabela todinha aí. 36. 620? Isso. No caso, como custo fixo, a gente considerou o aluguel e não considerou aqueles outros fatores que o senhor falou que era para considerar. Então você vai botar lá na despesa fixa, 136.620. Coloca lá. Então veja só. Vá para sua produção zero. Já está zero, né? Desculpa. Então, olha só. Quando você zera isso aí, o que é que você está fazendo? Está dizendo que tem uma despesa fixa de 136.620 e tem um custo de 15 mil. Teu custo não é só de 15 mil. Aqui é só o aluguel. Então você tem que buscar teu custo fixo todo. Então eu vou acrescentar aqui, que a gente não acrescentou, que seria energia também. Água, gás, aluguel, tratamento da água também. você tem que pagar tudo isso. Você chamou de custo, você tem que pagar. Menos esses aqui, né? Não, isso aí, isso aí é matéria-prima, já está lá na matéria-prima. Tá, então esse aqui. Lembra lá, aquele monte de gasto que eu dei numa tabela? O que você classificou como investimento foi para o ativo da empresa. O que você classificou como custo e não foi matéria-prima nem mão de obra direta, ele vai estar aí no custo fixo. O que você chamou de despesa não vai estar no custo, vai estar na despesa. Eu simplesmente estou mudando os dois locais onde ficam. Se eu chamei de despesa, vai ficar em despesa fixa. Se eu chamei de custo, vai ficar no custo fixo, entendeu? Aquela preocupação inicialmente que a gente tinha de, meu Deus, se é despesa ou é custo, se é despesa ou custo. Quando a gente está aqui na DRE, não tem muito essa dificuldade não, porque os dois vão aparecer aí, ou aparece como despesa ou aparece como custo. Então veja só, você vai ter um custo fixo de 51 mil e tem uma despesa de 131.620. Tem outro custo fixo aí que depois diga a vocês, mas não interessa, vamos fazer só esse cálculo. Só que eu não tenho só despesa fixa, eu tenho despesa variável. Vai lá na tabela onde você tirou os custos.
você tem desça. Tem umas coisas que você chamou de despesa aí, que é ICMS, impostos, uma comissão que é 12%. Então a lógica desse percentual aí é que ele vai ser cobrado sobre a receita. Então você vai tributar a receita desse valor. Então isso é a despesa variável. Quanto mais você vender, mais você vai pagar. Quanto menos você vender, menos você vai pagar. Bota lá para a tua DRE. Você pode levar já essa soma, se quiser, aí onde tem despesa variável. Essa da comissão, isso aqui vai ser a comissão em cima dos produtos vendidos, né? Exato. Aí você vai botar o ICMS e outros impostos aí. São os 3 aí, ó. Embaixo. Tem 17% e 10%. Tá, mas eu vou levar para lá somado? Os 3. Leve lá somado. Pronto. A tua despesa é 29%. Que dá 10, 29%? É 19% da receita. Então, é esses 29%. Então, é 29% vezes o teu faturamento. Entendeu? Sim. Então, produz agora 0 unidades. Então, você tem custo fixo, 50 mil, despesa fixa, tem despesa variável. Multiplica, você ainda não multiplicou não, pelo faturamento. Os 29%. Não, é a despesa que você tem que multiplicar 29% vezes isso aí. Tá multiplicado, mas aqui tá 0 ainda, tá zerado. Não, mas não é o faturamento não, é a despesa lá embaixo. Calma, não entendi. Eu vou Olha, você tem a multiplicar. despesa variável? Uhum. É 29% do faturamento. Então é isso aí vezes o teu faturamento. Vezes esse aqui. Isso. Mas o cálculo é na coluna da despesa variável. Ah, tá, entendi. Entendeu? Pronto. Olha só. Você está produzindo 0, vendendo 0. Qual é o teu faturamento? 0. Qual é o teu custo variável? 0. Qual é a tua despesa variável? 0. Mas você tem um custo de despesa fixa que você tem que pagar. Então você vai pegar, vai produzir uma unidade e vender, no caso, bota lá em cima, quantidade de equilíbrio, 1. Aí é uma situação que você vai produzir e vender uma unidade. Se você vender uma unidade, teu faturamento vai ser de R$400. Por que vai ser R$400? Porque você vende a unidade por R$400. Mas você não fica com R$400. Por quê? Porque você vai reduzir todo o custo que tem embaixo. Qual é o primeiro custo? O custo variável. R$153,97. Por que esse 153 está aí? Porque eu gasto R$153 de matéria-prima mão de obra para fabricar esse produto. Então eu já não fico com os R$400. 153 é só para pagar matéria-prima e mão de obra. Entendeu a história do custo direto? Uhum. Sim. Agora esquece o custo fixo, esquece a despesa fixa. Vamos lá para a despesa variável. Dá R$116. Esses R$116 é 29% está sendo cobrado lá no faturamento, lá na tua receita. Então significa que a tua receita de R$400, você não está ficando com R$400. Você já está perdendo de cara 153 de custo direto e está perdendo, tira aí o cursor de cima da despesa variável, R$116, que é de tributo e comissões que você vai pagar. Entendeu? Então, olha o que é a margem de contribuição. A margem de contribuição já é os 400 menos 153. Eu ganhei isso com um produto, essa diferença, mas eu tenho que pagar o meu custo e a minha despesa fixa. Eu tenho que pagar os 51 mil e tenho que pagar os 136. Porque se eu for olhar para o meu lucro bruto, a fórmula não está correta ainda, a gente vai ajeitar, ajeita aí a fórmula agora, que é receita menos custo. No lucro bruto? Sim. Você vai subtrair a despesa agora. Receita menos tudo que está embaixo. Pronto. Que agora deixou de ser lucro bruto. É lucro líquido mesmo. Por que líquido? Porque eu subtraí até as considerando as despesas. despesas. Exato. Pronto.
Então você sabe que se você produzir e vender uma unidade, você não vai ter lucro. O lucro está negativo. Por quê? Porque você tem que cobrir uma despesa de 136 mil e um custo de 51. Entenderam isso? Mas quando eu decido produzir uma unidade, meus custos aumentam. Aumentam de quanto? Aumenta de R$153. Para gerar uma receita de 400. Mas quando eu ganho 400, o governo vem lá e outras coisas, me dá tributa de R$116. Então está sobrando um dinheirinho aí para eu poder pagar esses 51 e 136. Não consigo pagar, estou no negativo 187. Mas eu vejo, bem, agora vamos produzir 100 unidades. Bota 100 no lugar. Professor, Diz aí. já tá com 9% aí ou não? 29, tá? Não, com 9% da questão lá. Você falou que tinha que ter... Não, tá não, Dá. Tá não, a gente vai colocar. Bota aí 100. Pronto. Olha o meu lucro líquido. Ele estava em menos 180 e tanto, está menos 74. Significa que eu estou produzindo. Estou aumentando meus custos, porque meu custo variável está aumentando. Entendeu? O custo total da empresa está aumentando. Meu custo variável está aumentando. Cada unidade que eu produzo, ela aumenta o custo. Agora, se eu vender essa unidade, a minha receita aumenta. Então, a diferença entre a receita menos o custo variável, que é a margem de contribuição, é quanto está sobrando, contribuindo para eu pagar o meu custo fixo e minha despesa fixa. Então, 100 unidades ainda não dá. Agora, vamos lá. Agora você pode usar o atingir meta, Gabriela, para descobrir qual é a quantidade que você vai produzir aí e vender para esse lucro dar zero. Qual lucro? Aquele lucro dele. Aqui no Sheets eu consigo, professor, fazer? Se você Atingir tiver meta? adicionado ela aí, senão vai ter que fazer na mão. Deixa eu passar para o Excel, então. Esses dados acho que é mais fácil. Ah, porque tu tá no... Eu estou no Sheets, Professor, Oi? então no caso a gente precisa levar em consideração tanto esses valores tipo recebidos, os valores gastos e as despesas que a gente precisa deduzir em relação a essas receitas, né? Aí no caso a gente obteria tipo ou lucro assim ou prejuízo, Isso. considerando essa DRE. Isso. Aquele primeiro trabalho que a gente fez foi separar o que é custo e despesa. O que eu chamei de despesa, ele vai direto para a DRE. Se for uma despesa fixa, vai para a despesa fixa. Se for esses percentuais sobre a receita, eu vou pegar esses percentuais e botar lá cobrando da receita. Agora o custo, o que é que eu faço? Eu vou ver dos custos, o que eu chamei de custo, o que é custo direto, que eu já jogo direto no produto. E o que é custo indireto? Aí o que foi que a gente fez? Chamou de fixo para poder sair nessa DRE e poder mexer aí e fazer os cálculos. Sim. Conseguiu aí, Gabriela? Eu acho que sim. Eu coloquei aqui como a célula. Eu defini a célula Deu do ok? lucro, o LC Deu ok? zerado, Deu ok? 1445. Pronto, produtos. deu ok. Aumente os 11, senão aí não consegue ver nada. Olha só, isso aí não é o que eu disse, não. Não tem nada a ver com o que eu disse, não. Vocês têm que acompanhar o que eu estou dizendo. As dificuldades que vocês tiveram para fazer o trabalho. E entender o que é que significa cada coisa. Então, olha só. Se você produzir 1.445, ou seja, 1.446 unidades, e vender, viu, Ananias? A gente está produzindo e vendendo, que aí já está no faturamento. Eu vou faturar 578 mil. Por quê? Porque eu estou vendendo cada unidade a R$400. Mas cada unidade, para eu produzir a mais na minha empresa, ela está me custando 153. Ou seja, esse custo variável, desde 153 vezes as 1.500 unidades, deu 222 mil. Então, essa diferença entre 578 mil e 552 é o que está sobrando para eu pagar o resto dos meus custos e despesas. Aí eu digo, opa, tá? Aí eu consigo pagar os 51 de custo fixo, consigo pagar os 136 de despesa fixa e consigo pagar os 167 de despesa variável. O que é que sobrou para mim? Só que isso aí, a gente cai no problema. Qual é o problema? É que eu peguei 350 mil reais, é a preocupação de Davi. Eu peguei 350 mil reais, investi na empresa para ter lucro zero. Passei um mês todinho trabalhando para ter lucro zero. Era melhor eu estar no banco e ganhando 9%. Então, quanto é 9%
dos 350 mil. Você já tem esse valor. Olha aí para mim quanto é que foi, Gabriel. Ficou 2.600, Oi, se não me professor. engano. 2.000. Isso. Aí você. Pronto. Os 350. Isso. Então, volta lá agora. Você vai fazer um atingir meta, não para ficar zero, mas para o lucro sobrar aquele valor. 2.600. Isso. Professor, Pergunta. tem problema eles terem considerado uma taxa nominal para render aqueles 350 mil? Ou isso não vem ao caso nesse Não, trabalho? você pode usar nominal efetivo. A gente está lá em engenharia econômica, não sei se vocês são de engenharia de produção. A gente tem essa preocupação, né? Aqui, como a gente está preocupado com custo, o contador, ele não trabalha de forma econômica, não. Você perguntar a taxa nominal efetiva, ele tem dificuldade de lhe dizer, ele sabe nem o que significa, porque o dinheiro para o contador ele não tem valor no tempo. Por isso que ele não deprecia. Ele entende o seguinte: tanto faz eu ganhar 300 agora como ganhar daqui a 6 meses. Para a gente que é de engenharia de produção, entende o valor do dinheiro no tempo, aí a gente trabalha com taxa nominal efetiva. Então veja só, se eu produzir um pouquinho a mais, eu agora fiquei com um lucro de 2.650. O que é isso? É o Se eu lucro não mínimo. tivesse botado a empresa, botasse os 350 mil no banco, ao final do mês ia estar os 350 mil mais 200. Cadê? 2.650. Entendeu qual é a lógica? Aí eu decidi botar a empresa. E passei o tempo todinho, o mês todinho trabalhando, para ganhar a mesma coisa que eu ganharia no banco. Então, é a partir daí que eu começo a ter lucro. Eu ainda não tive lucro. Então, esses 2.650 é o que a gente chama de custo de oportunidade. Então, o que é que vocês tinham feito? Vocês tinham pego esse valor, já tinha botado no custo. Porque, de Jonas, meu custo fixo não é só de 51 mil, não. Eu quero 51 mil e eu quero também 2.650, que era o que eu ganharia no mercado. Aí vocês fazem a DRE para dar zero. Entendeu? Sim. Agora veja. Quando eu falei de ponto de equilíbrio, eu dei uma formulazinha. E eu disse o seguinte: bote aí a quantidade que você vai produzir, 2.000 unidades. Bota aí 2.000 unidades. Se eu produzir, então meu lucro líquido está em R$ 72.090. Se eu aumentar uma unidade, ou seja, ao invés de produzir 2.000 e vender 2.000, eu vou produzir e vender 2.001 unidades. Esse meu lucro aí vai aumentar de quanto? O custo marginal. Do custo marginal? Não, esquece o que eu falei, professor. Eu pergunto, o lucro vai aumentar de quanto? Quem sabe dizer? A margem de contribuição? Exatamente. Então, se você for olhar a margem de contribuição, que os meninos fizeram, o cálculo está aí, ó, margem de contribuição 246,03. Se o cálculo deles estiver correto, né? Preço menos custo direto, está corretíssimo. Só que, Gabriela já correu, volta para os 2.000 para a gente guardar o valor. Pronto. Pegue esse lucro líquido, copie. A gente gravou, né? 72.090. Mas deixa em algum lugar para a gente fazer essa continha. Olha aí só o valor. Ele vai colocar as fórmulas também, se eu fizer isso. Bota só o valor. Sim, pronto. 72.090. Aumente uma unidade. Eu tenho agora 72.220. Pegue 72.220 e subtrai de 72.090. Deu 130, não deu a margem de contribuição. E agora, o que é que está errado? Por que é que não deu a margem de contribuição, que é 246? Por causa do preço? Não.
Então são os custos. Não. Ninguém sabe, ninguém lembra. Eu fiz essa dedução aqui. É por causa dos 29%, professor? Exatamente, Davi. Olha o que é que Davi está falando. Peraí, Jonas. Você diz o seguinte, que produziu 2.000 unidades, você vai ganhar 72.090. Se você produzir uma unidade a mais, o teu lucro vai aumentar da margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? É o valor que vai aumentar no teu faturamento, que é os R$400, menos o custo direto de 153, ou seja, aumentaria desses 246. Só que o seguinte, lá embaixo eu tenho uma continha que está perturbando a gente, que é a despesa variável. Ela está comendo um pedacinho do faturamento. Toda vez que o faturamento aumenta, eu tenho que pagar meu custo direto, mas tenho que pagar aqueles 29%. Então não fica mais de contribuição pura. Fica um valor menor. Ou fica uma nova margem de contribuição. Minha margem de contribuição não vai só por isso, menos custo direto unitário. Eu tenho que subtrair outra coisa, que é esse custo variável, ou que é essa despesa variável unitária. E como é que a gente faz isso? Da forma mais simples do mundo, como a gente fez essa conta aí. Como é que eu descubro esse valor? Aí você vai entender o seguinte. Qual é o teu preço? Bota aí numa célula aí. Bota um igual numa célula aí. Aqui na Não, distribuição? numa célula limpa. Numa célula limpa. Clica em cima de uma célula vazia aí. Qualquer. Pronto, você limpou. Bota aí igual ao teu preço menos o custo variável unitário, teu custo direto unitário. Isso aí se você fizer a margem de contribuição. Tá? Não é isso? Isso. Vai dar os 246. Mas só que eu tenho que tirar 29%. Então, menos 29%. Não. Volte lá. Ainda estou fazendo a conta. Você vai subtrair daí menos 29% vezes esses 29%, ele vai ser aplicado sobre quem? Sobre o preço. Então multiplica o preço de 400. Dá um enter aí. O que é que tem? Qual foi o valor que bateu aqui? Olha esse aqui. Exato. Você está entendendo que bateu certinho, não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, minha margem de contribuição é de 130,03. Por quê? Porque no caso desse problema, eu tenho que tirar o custo direto e eu tenho que tirar algo que está consumindo o preço. Quando eu vendo um produto por R$100, 29% eu vou pagar de comissões e impostos. Então, eu perco R$29 também. Entendeu? Então, você vê, ó, se você aumentar, botar 2.002 unidades, bota lá, Gabriela, vai para 260. Acabou. Custos é essa brincadeira, que é simples na DRE, mas por trás tem um monte de conceito. Dávio, tá tudo certinho? Tá sim, professor. Ei, Jona, mas tudo bem, você tá dando aula, você matou, mas como é que eu chegaria nessa dedução? Gabriela, para aí de compartilhar, porque eu vou compartilhar minha tela aqui. Olha só, o que é a minha DRE? Receita menos custos menos despesas. O que é que sobra para mim aqui? É o meu lucro. Que esse lucro aqui é o lucro líquido. Então, não percam de raciocínio, de visão a conta que você está fazendo. O que é a minha receita? É o preço vezes a quantidade que eu vou produzir. O que é o custo fixo? É o custo fixo. Esse valor é dado. Eu tenho que ir numa tabela, pegar esse valor e jogar aí. O custo variável unitário. É aquele meu custo direto unitário.
tá certo? Vezes a quantidade, não é isso? Despesa fixa, fui lá na tabela, peguei o valor. Quando eu peguei a despesa variável, eu estou usando como percentual aqui, mas na verdade eu estou usando uma variável aí. Mas tudo bem, eu vou deixar o percentual. Essa despesa variável ela é calculada dessa forma: 25 ou 29% do preço vai ficar como despesa variável. Sim, mas 29% da receita, é preço vezes a quantidade. Então qual é o meu lucro? O lucro não tem o que fazer não, rapaz. É receita menos custo fixo, menos custo variável, menos despesa fixa, menos despesa variável. Tá certo? Eu quero calcular a quantidade que eu vou produzir e vender aqui para esse meu lucro dar 0. Então, quando eu puxo para cá, ó, eu estou puxando esse meu lucro para 0. Eu vou deixar com o número mesmo para a gente ver o 0. Eu estou deixando o meu lucro aqui para 0. E aqui eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho receita. Aqui eu tenho custo fixo. Aqui eu tenho custo variável. Aqui eu tenho despesa fixa. E aqui eu tenho despesa variável. Aqui é independente da quantidade. Aqui é independente da quantidade. E pronto. Então o que é que eu faço com esses dois aqui que não dependem da quantidade? Porque o que é que eu quero calcular? Eu quero calcular que P eu tenho, custo fixo eu tenho, esse custo variável unitário, que é o custo direto unitário, eu tenho, o percentual eu tenho, que é 29%, o preço eu tenho, o que é que eu não tenho? Não tenho Q, então eu tenho que isolar Q aí. Na verdade, eu tenho que isolar Q. Então, se a gente pega aí e olha para frente, já está aqui, ó. Eu peguei o custo fixo e a despesa fixa, joguei para cá, para o outro lado igual, eles estavam negativos, passaram a positivo, o Q eu botei em evidência, então vai ficar P menos CVU menos um percentual que vai ser multiplicado por P. Então é só pegar essa parcela aqui e jogar aqui embaixo. A gente chega nessa equação. Então isso que eu estou colocando embaixo é a margem de contribuição. Só que vocês só tinham feito preço menos o custo direto unitário. Aí eu estou tirando o percentual. Quando eu tiro, dá os 130. Se eu tirar esse percentual de P, vai dar os 246. Em cima, o que é que eu estou pagando? Está errado aqui. Porque aqui é de outra forma. Peraí. Aqui é a dedução de outra forma. Em cima estão os custos e as despesas fixas. É o que eu tenho que pagar. Entendeu? Então a equação vem daqui. Essa continha que Gabriela fez aí embaixo, do lucro líquido, ela está mexendo na quantidade aqui para esse resultado aqui dar 0. Mas se eu fosse fazer numa equação, seria isso. Entenderam isso aí? Professor, então, na verdade, o que seria ideal para apresentar é que o lucro líquido deveria ser, no mínimo, os 2.625, pelo menos para começar. No momento que eu digo só ponto de equilíbrio, isso, você vai para 0. Depois que eu digo, não quero ponto de equilíbrio econômico, eu tenho pelo menos recuperar isso. Aí eu faço outra DRE, onde esse resultado aqui, é o que eu estou dizendo. Esse resultado aqui, esse lucro aqui, ele não vai ser 0. Então eu vou pegar aqui e vou somar aqui em cima, mais o meu custo e a oportunidade. Somente, é só jogar aqui em cima, porque o custo e a oportunidade estaria aqui, não é isso? Vai vir para cá. Então veja só, essa conta que eu fiz aqui, essa conta que eu fiz aqui foi para achar a quantidade de equilíbrio. Agora, no segundo, o que é que eu quero? Eu quero preço. Aqui eu quero preço. Aqui eu já dei as quantidades. Você produz 2.000 unidades de um produto, 1.000 unidades de um produto, 1.000 unidades de outro produto. Eu volto para a mesma DRE. A variável que eu quero calcular aqui agora não é a quantidade, não. A quantidade eu sei. Quanto é? Se eu for fazer o cálculo só para cadeira 0,5, 2.000 unidades. Cadeira 0, 2.000 e aqui 1.000. Então, minha variável para responder a segunda questão não é a quantidade, é o preço. Então, o que é que eu vou fazer? Dessa conta aqui, eu vou isolar preço. Então, como é que eu isolo o preço? Eu posso já isolar daqui, ó. A gente pega custo fixo, eu quero só deixar o preço, né? Então
Então, como é que eu faço aqui para deixar só o preço? A gente pode pegar daqui. Eu vou pegar essa aqui, ó. Professor, no preço eu também consigo fazer por aquela forma de atingir meta? Vai fazer, eu vou lhe explicar por quê. É a E mesma coisa, você colocar só vai o alterar o valor preço. como zero? Exatamente. O que foi que eu fiz? Só fui inverter. O que era Q está aqui. O que é P, que eu vou colocar aqui. Epa, mas P aqui, ó. O P aqui, eu tenho que pegar esse custo variável unitário e jogar para cá. Então, isso aqui vai ser, ó. Mais custo variável unitário. Custo variável unitário. Retiro daqui. E aqui vai ser P menos 29% do P. Então, na verdade, se eu botar P em evidência, é 1 menos o percentual, né? Isso seria o seguinte. P 1 menos o percentual que vai ser cobrado de P. Isso aqui vai ser multiplicado por P. Não é isso? Então, se eu for olhar, eu vou pegar isso aqui, ó. Para não ir alongando aí para baixo, eu estou fazendo tudo de uma vez aqui. Essa equação. Tá entendendo? Então, não interessa o que eu vou pedir, por isso que eu digo, não tentem fazer utilizando fórmula. Entendam como é que você chega na fórmula. Eu preciso chegar na fórmula, Jonas? Não, você faz pelo DRE. Eu posso pedir para vocês o valor de P, posso dizer o custo de atividade, posso pedir custo fixo, então não interessa o que eu vou pedir. A conta é essa. Se você for no livro, atrás de qualquer livro de contabilidade, você nunca vai encontrar essa despesa variável aqui, ó. É um gapzinho que eles deixam, porque para explicar isso é complicado. Dá trabalho. Aí os caras pulam. Você não encontra nenhum custo fixo, mas despesa fixa, às vezes, na equação. Aí tem esses detalhes. Perguntas. Ao grupo que estava cheio de dúvidas. Tiraram a maioria das dúvidas? Eu tirei, professor, ficou bem claro. Agradeço ao senhor. Então veja, ó, vamos voltar para cá. Mas não assim. Existe, olha, não existe essa estrutura de DRE, não. A estrutura é receita menos custo dos produtos vendidos. Eu estou abrindo aqui para a gente poder entender como fazer cálculo. E não interessa para a gente seguir a contabilidade. Aqui a gente quer porque a gente quer entender o que está acontecendo mesmo. E claro que a gente fez uma aproximação. Vários custos fixos que estão aqui, que foram os custos indiretos que eu chamei de todo de fixo, às vezes eu tenho um indireto que é variável, ele deveria estar aqui, ó, somado. Mas como eu não fiz esse levantamento, eu estou botando tudo em bolo aqui. Pronto. Não existe conta mais simples do que essa. Agora, por trás disso, tem um conceito imenso. Se eu passar mais um trabalhinho perguntando outra coisa, utilizando a DRE, isso aí vocês ainda vão ter dúvida. Ou duvido. Mas claro que eu vou deixar para a prova, né? Aí, professor, no caso do preço mínimo, eu posso fazer aqui o atingir meta, considerando... Peraí. Pode e deve. Você vai fazer, só que tem um detalhe. Jonas, uma coisa é colocar a empresa produzindo só um produto. Outra coisa é a empresa trabalhando com 3 produtos ao mesmo tempo, com volumes diferentes. Aí você vai dizer, o que é que eu faço? O que é que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, você vai produzir um produto e vai dar uma margem, né? Um percentual, um aumento percentual em cima desse custo desse produto, o custo dele todo. Então você faz 3 produtos diferentes, a tendência é que você use o mesmo percentual para todos os produtos. Eita, eu vou dar um percentual na cadeira 2, um percentual na cadeira 0,5, vou dar um percentual de aumento na mesa, um percentual acima do custo para chegar no preço. Aí você trabalha com esses 3 preços e tenta chegar na DRE. Se for trabalhar com os 3 produtos, essa DRE dá 0. Entendeu, Gabriel? Uhum. Aí você vai para o mercado. Quando você vai para o mercado, você percebe que a mesa não saiu muito e a cadeira com braço saiu pouco. A mesa não saiu muito
E a cadeira com braço saiu muito. Aí você diz, então a cadeira com braço ela está um pouco barata e a mesa está cara. Aí você reduz um pouco o percentual na mesa e aumenta na cadeira com braço. Porque quem determina preço não é cálculo que a gente está fazendo custo, não. Quem determina preço é mercado. Então, por que a gente está calculando isso, Jonas? Para a gente entender as decisões que a gente vai tomar. Se você tiver uma empresa concorrente e ela vender a mesa por R$200, você senta no mercado se vender a 200. Nem adianta vir com uma mesa de 400. A não ser que a mesa tenha um grande diferencial. Entendeu? Então é todo esse detalhe. Sim, são muitas variáveis que tem que considerar além de custos. Todo conhecimento de custo é entender o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é custo direto, o que é custo indireto. O que eu chamei de despesa. Entendeu isso, você derruba qualquer problema de custo. Agora tem que entender. Aí eu vou pegar que eu disse logo no início, que eu fui, a Gabriela tirou uma dúvida comigo, ela usou uma expressão lá que ela disse, eu acho. Estamos trabalhando com engenharia. Eu falei ou não falei, Gabriela? Falou. Não tem eu acho. Se você pega o problema e tem dúvida de como fazer, é porque você não matou a teoria. Ciência exata é assim. Então, por exemplo, eu vou fazer o problema, você pode ter um problema, a dúvida, dizer, o professor quis dizer isso ou aquilo. Mas se ele quis dizer isso, resolve dessa forma. Se ele quis dizer aquilo, resolve dessa forma. A forma de resolver, você não pode ter dúvida, não. Entendeu? Vocês não podem ter dúvida. Então, olha só, o que é que eu quero dizer com isso? É que se você pegou um problema de custo, teve dúvida, o que é que eu vou fazer com esse valor? É porque você não está sabendo a teoria, nem vá para cálculo e esqueça a planilha. Volte para lá, vai estudar a teoria, tira a dúvida, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não é fácil a gente aqui, você ali, a gente não está nem olhando para uma cadeira. E mesmo assim, se a gente estivesse olhando para a cadeira, é difícil. Você só sente na pele, mesmo quando você está lá, está produzindo mesmo, vendo o cara cortando a madeira. Aí você entende, é isso aqui. Aí melhora essa percepção. Mas a brincadeira é essa. Tá certo? Vou dar só um exemplo para vocês. Vocês sabem que eu gosto do mercado financeiro, então tem uma empresa que é da AM Dias Branco, né? Tem aqui, né? Eu não sei nem se de cabeça dele aqui está funcionando ainda. Então a ação dela está caindo. O que foi que houve? A empresa aumentou o faturamento dela, mas o custo aumentou mais do que o faturamento. Então a margem bruta, ou seja, o lucro bruto dela por tonelada vendida diminuiu. Então aí os caras já começam a analisar, meu Deus, então quanto mais a empresa vender, mas tenta aumentar o prejuízo. Então nem adianta, ela está aumentando a receita e o custo está aumentando mais que a receita, a empresa vai se lascar, aí a empresa desaba. Agora isso tudo por conta do quê? Do preço do trigo. O preço do trigo aumentou, ela não consegue repassar para o cliente. Você está lá comprando o teu biscoito treloso ainda a 1,30, enquanto o trigo, que representa 30% do custo do produto, é do trigo. 30%, 30 e poucos por cento é só a matéria-prima, trigo. Aumentou e eles não repassaram. Então eles vão ter que repassar para poder sobreviver. Mas na hora que repassar o teloso vai ficar caro, você não vai comprar o teloso. Então quem gosta de biscoito está lascado. Se preparar aí que em breve vai ter um aumento. Entendeu qual a lógica? Tudo morre aí. Essa DREzinha responde o mundo para vocês. Vocês pensam que não. Eu já disse isso aqui a você. Então, custo não é interessante porque eu estou fazendo engenharia, botar essa disciplina lá, jornal chato. Não, você aplica no seu dia a dia. Você não entender como você aplica isso no seu dia a dia, está perdendo tempo. Perguntas. Alguém perguntou, professor, sorteio o grupo. Não precisa sortear o grupo, já vou colocar para vocês. Para a semana não vai ter aula, a gente só vai ter aula dia 1º de junho. Então, quando a gente voltar em junho, aí eu vou voltar às aulas, a gente dando um assunto e passando exercício. Aí a gente vai marcar a prova e vai ter uma nova rodada de apresentação de outros assuntos. Então, bora lá, tá? Tudo certinho. Quando é a prova? Não marquei ainda não. Só quando a gente voltar em junho, umas 15 dias depois. Professor, então os próximos grupos a apresentarem não vai ser mais sobre esse trabalho? Vai ser sobre esse trabalho, agora outros assuntos. Já está aqui, ó, que eu pensei que ia dar tempo de apresentar custo padrão. Está aqui, ó, já está calculado para o trabalho. Deixa eu puxar o trabalho aqui, já está aqui. Poxa, cadê?
custo padrão. Aqui é a explicação todinha. Em relação ao produto da gente, cadência com braço, sem braço, variação de matéria-prima, já está tudo aqui, ó. Esse é um assunto. A prova vai abordar, quando eu voltar, vai voltar esses assuntos, mas esses assuntos a gente continua lá na cadeira com braço, cadeira sem braço, mas vai ser até o final esse trabalhinho. Eu pensei que ia dar tempo de apresentar, não deu à tarde e não deu à noite. Tá certo? Professor, e o senhor vai ficar retado aí depois? Claro que vou, é normal. Você vai me xingar, professor? Oi? Você vai me xingar, não, né? E o que é xingar para você? Ah, pra mim, meu pessoal aí foi o que a gente escutou. Vocês estão ouvindo Eu não vou reproduzir. como é que se diz? Ana Ivelela, como é o nome? Não, deu me livre. Pronto, é aquele Banda Melly, né? É asséptica, as músicas que vocês escutam, são músicas inofensivas, é um mundo inofensivo para vocês. Tá certo? Não, escuto. Então, não se preocupe, vocês não sabem o que é xingamento, não. Eu já trabalhei com empresa, se eu disser o xingamento de um olhando na cara do outro, aí vocês vão dizer, meu Deus, é bullying e tal, não se preocupem com isso, não. Ana, olha, apareceu aqui a Ana Vitória, que eu acho que é Ana e Vitória, né? Ana e Vitória, né? A duplinha lá não é Ana e Vitória? É Ana e Vitória? São duas pessoas diferentes. Mas lá, esse mundo de propaganda de margarina não vai. Certo? Alguma pergunta? Professor, uma pergunta. Eu só gostaria de dar uma palavrinha para o senhor no final da aula, pode ser? Ó, pois fique na sala aí. Tá bom. Pois tchau. Até dia 1º. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Até. Valeu, professor. Tchau, professor. Eu acho que já dá para falar, professor. Diga. É Jéssica aqui falando. Diga, Jéssica. Que na terça-feira, professor, eu fui diagnosticada com Covid. Aí eu tô um pouquinho mole, sabe? Um pouquinho mal. Eu espero daqui para dia 1, quando voltar às aulas, eu já estar bem. Mas aí eu tô avisando aos professores, sabe? Caso... Certo. Foi terça-feira agora, foi? Foi. Na verdade, minha amiga, eu já tava sentindo sintomas desde a quarta-feira passada. Mas assim, dor de cabeça, as coisas bem leves, sabe? Sim. Aí quando foi na terça, minha amiga que mora comigo, foi diagnosticada com Covid. Aí, mas você está sentindo agora o que de sintoma? Eu tô com dor de cabeça, dor de garganta, perdi paladar e olfato, e hoje particularmente eu tô bastante mole. Olha, deixa eu lhe dizer, você estava sentindo desde a outra semana, essa segunda parte, depois de 7, 8 dias do primeiro sintoma, ela é mais grave, você tem que ficar mais atenta. Viu? Tá certo. Eu fico mais atenta, qualquer coisa que você sentir, é um processo mais difícil essa segunda fase. Se você sentir qualquer coisa, corra para o hospital. Não espere faltar, não. Tá certo. Inclusive na terça eu não compareci à sua aula justamente porque eu estava na UPA. Não tem problema não. Se medique e repouso o máximo. Tá bom. Tá, espera, um abraço, Jéssica. Melhoras, viu? Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau.